Glória a Deus. Há 3 domingos atrás nós começamos uma série intitulada Panorama Bíblico. E hoje nós estamos aqui para dar o capítulo final a esta série de ministrações. Eu recomendo, se você não estava aqui no domingo passado, é muito importante que você ouça aquilo que nós ministramos no domingo anterior, porque com certeza é de grande importância você entender a continuidade da história que nós estamos trabalhando aqui como igreja. A minha proposta nesses últimos dias foi mostrar para você a cronologia bíblica, você entender que existe uma linha de raciocínio, existe uma linha de ordem de fatos que acontecem na palavra de Deus, e essa ordem de fatos narrados pela palavra de Deus, elas não estão necessariamente narradas em ordem que corresponde ao índice bíblico, ao sumário bíblico. Então, por exemplo, você tem no índice da palavra de Deus, os livros de Esdras e Neemias, bem no meio ali do Antigo Testamento, quando na realidade, se você estudar a ordem dos fatos, como eles aconteceram, você sabe que a história de Esdras e Neemias é a história que acontece pós-cativeiro babilônico, então bem no final do raciocínio do Antigo Testamento. Talvez, se você não esteve aqui domingo passado, essa informação que eu acabei de liberar para você pode soar um pouco nova, e se também você não conhece a história da Bíblia, por isso eu estou fazendo essa recomendação para você assistir aquilo que nós ministramos aqui no domingo passado. Mas olha só, se eu for fazer uma breve recapitulação, não detalhando aquilo que foi detalhado nos últimos 3 domingos, a minha proposta para você foi fazer com que você entendesse, a palavra de Deus, na sua divisão mais básica, ela é dividida de maneira testamentária entre o Antigo e o Novo Testamento. Sabemos que o Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento 27. Nós sabemos também que além dessa divisão testamentária, nós temos divisões em classes de livros. No Antigo Testamento nós temos 5 classes de livros: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. E no Novo Testamento temos também 5 classes de livros: os evangelhos, o livro histórico, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro profético. Pois bem, nos últimos domingos nos deparamos com o Antigo Testamento. Nós estudamos que o Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que possuem a autoria de Moisés. Moisés escreveu os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco também é a Torá do povo judeu, é de fato a lei do Senhor. É como se nós temos a total ciência de que o Pentateuco de fato demonstra aquilo que foi a religião estabelecida por Deus. O nosso Deus, em toda a história, ele apenas testificou a respeito de uma religião, a religião judaica, que foi vivida por todos aqueles que temiam ao Senhor antes da vinda de Cristo. E é por isso importante nós entendermos aquilo que eu vou falar hoje, que é essa mudança de tempos que acontece quando Cristo se encarna e vem na terra, pisar o nosso chão, chorar a nossa lágrima, morrer a nossa morte e nos dar uma nova vida. Amém? E eu disse para você que se você viajasse nessa história, você ia se deparar com o livro de Gênesis sendo o começo de tudo. E o livro de Gênesis é um livro que destaca experiências individuais. Nós temos a história de Adão, que foi o primeiro homem criado pelo Senhor. Nós temos a partir do capítulo 6 a história de Noé. Nós temos depois a história de Abraão a partir do capítulo 12. E nós temos os filhos de Abraão, Isaque, Jacó e José. Na realidade não são filhos, eu estou falando filho, neto e bisneto. E a grande questão é que no capítulo 50, o livro de Gênesis termina tendo então esse último grande foco sobre a vida de José. Eu disse para você que da transição de Gênesis para Êxodo nós vemos também um foco novo, onde o foco não é apenas relatar a respeito de indivíduos, mas agora o foco é relatar a respeito do povo, relatar a respeito da nação, até porque essa é uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que agora Deus tinha uma aliança, não apenas com ele, mas com toda a tua descendência, com o povo de maneira geral. Nós sabemos que aconteceu algo trágico, porque esse povo foi parar no Egito, e acabou sendo escravizado por 400 anos, o povo foi parar lá, porque eles estavam passando por um tempo de fome, mas eles acabaram buscando auxílio no Egito, e nós ouvimos o princípio de que não importa a nossa necessidade, o nosso auxílio nunca está nessa terra, o nosso auxílio está no céu, amém? E por conta dessa situação, aquele povo então ficou
ali no Egito por 400 anos, até que Deus levanta um homem, um libertador chamado Moisés, instrumento de Deus, para que o povo então saísse do Egito e retornasse àquela terra que Deus havia prometido a Abraão, que é a terra de Canaã, onde de fato mana leite e mel, a terra prometida. Quantos estão comigo? Diga amém. Nós sabemos da história, o livro de Êxodo então significa saída, que é onde narra essa saída do povo de Deus do Egito para o retorno a Canaã. Mas nesse momento nós temos então a instrução de Deus ao seu povo, porque quando o povo sai do Egito, Deus então na frente do Monte Sinai pede para que o povo parasse a caminhada e que o povo recebesse de Deus instruções. Esse é o livro de Levítico. Então até então no início nós temos uma sequência lógica e cronológica do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, do livro de Levítico. Mas o fato é que no livro de Levítico o povo não está andando, o povo está parado na frente do Monte Sinai recebendo a lei de Deus. A caminhada de Êxodo vai continuar no livro de Números, que eu disse para você que é essa caminhada rumo à terra prometida. Eu falei também já várias vezes, e quero ressaltar que no segundo semestre nós vamos estudar o livro de Números, e você vai entender o motivo pelo qual nós vamos estudar o livro de Números, vivendo o que nós estamos vivendo nesses dias como igreja. Mas o fato que aquele povo passa por 40 anos, perambulando no deserto até chegar na terra prometida. Nesse momento da história, nós temos uma transição geracional. Moisés morre. Também diz que em algum momento oportuno eu quero ministrar para vocês o motivo pelo qual Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, mas que ele apenas avistasse. E o fato é que então Moisés morre e o Senhor levanta Josué como grande líder da nação. Nos dias de Josué, agora nós saímos do Pentateuco e entramos no livro, na classe de livros que nós intitulamos livros históricos. É importante mencionar, e eu já tenho dito isso, que o livro de Deuteronômio nada mais é do que um resumo da lei. Nós temos ali os 3 grandes discursos de Moisés, onde ele resume todos os princípios que outrora foram mencionados em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Mas o fato é que então quando Josué assume, o povo está de frente à terra prometida, e por isso que o livro de Josué é um livro de grandes batalhas, porque o povo vai retornar para aquela terra que havia sido ocupada por outros povos, mas o povo tem uma palavra de Deus, de fato se posicionar e possuir aquilo que é deles, aquilo que foi dado por intermédio da promessa do Senhor a Abraão. O livro de Josué então narra essas batalhas, para que o povo então fincasse as suas raízes novamente naquela terra que o Senhor havia prometido. Olha só, estou te contando a história do Antigo Testamento, vou acabar aqui essa revisão, apenas uma revisão que nós estamos fazendo até agora. Nesse contexto eu expliquei para você na semana passada, que foi o contexto pelo qual o Senhor também orientou que aquele povo que iria fincar as suas raízes na terra prometida, dividisse a terra nas 12 tribos, ou seja, cada tribo de Israel receberia uma parte da terra. E eu mencionei para você que muitos apenas querem resumir falando que cada tribo é correspondente a um filho de Israel, de Jacó, mas eu disse que na realidade não são apenas aos filhos, porque nós temos 2 netos ali, porque nós não temos a tribo de José. Nós temos as tribos de Manassés e Efraim, e Manassés e Efraim não são filhos de Israel, Jacó são filhos de José. Então, as tribos de Israel são compostos pela maioria dos filhos e por 2 netos de Jacó e Israel. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Pastor, estou mais perdido que segue em tiroteio. Deus abençoe você também. Nós estamos juntos e hoje vai ser uma bênção. Porque quando eu começar o Novo Testamento, é uma nova história, uma nova chance de você vir comigo, aleluia. Mas só para finalizar a revisão, eu disse para você que tinha uma tribo que não recebeu porção em terra, era a tribo de Levi, porque a herança deles não era um pedaço de terra, a herança deles era o Senhor, amém? Então, a tribo de Levi foi separada por Deus, para de fato servir a Deus, e dentro da tribo de Levi nós temos também, a partir de Arão e seus descendentes, aqueles que são chamados de sacerdotes, a classe sacerdotal, nós falamos a respeito disso, e depois eu mencionei para vocês sobre a instituição da monarquia na nação de Israel, onde nós vemos que infelizmente, da mesma maneira que a partir de Moisés, nós tivemos ali um líder que continuou o legado de Moisés, não foi assim que aconteceu depois que Josué partiu. Josué não deixou aquilo que Moisés deixou, Josué não deixou discípulo, então o povo não teve uma referência, uma liderança espiritual para de fato ser bênção sobre a vida daquelas pessoas, e o fato é que aquele povo se perde, aquele povo se desvia, e aí nós temos o contexto do livro de Juízes, que é quando
o povo está desviado, sem uma referência espiritual, e Deus tem que levantar homens de Deus para trazer uma mensagem de arrependimento. Esse é o livro de Juízes, e é nesse contexto que nós temos a instalação, a instituição da monarquia. O povo pede para Deus um rei, Deus concede Saul, e eu contei para você na semana passada a continuação dessa história: rei Saul, rei Davi, rei Salomão e rei Roboão. E aí eu disse para você na semana passada que infelizmente nos dias do reinado de Roboão acontece algo trágico, a nação de Deus se divide. Eu falei o motivo na semana passada, e então agora nós temos duas nações. Nós temos o reino do norte, chamado de Israel. Eles acabaram levando o nome da nação, porque das 12 tribos, 10 tribos se rebelaram contra Jerusalém, e eles então passaram a ser governados por um homem chamado Jeroboão. E depois embaixo nós temos as duas tribos, Judá e Benjamim, que continuaram ali sendo governadas por Roboão. E eu expliquei para você então que todo o Antigo Testamento, os livros históricos e os livros proféticos, eles vão continuar essa história, seguindo agora a ordem dos reis. Então, você tem Roboão e seus descendentes, e você tem Jeroboão e seus descendentes. E esse é o ponto que a cronologia esse é o ponto que o índice bíblico se mistura, e nós não temos uma cronologia perfeita. Então, às vezes você está lendo um livro profético, que está narrando uma história que aconteceu muito depois do que uma outra história sendo narrada, por exemplo, nos livros de Reis ou nos livros de Crônicas, porque a Bíblia não vai seguir uma ordem cronológica no seu sumário. Está claro isso? Eu mencionei para você que os livros poéticos foram escritos por esses homens de Deus que estavam vivendo nesses dias. Depois eu finalizei o culto da semana passada falando a respeito do exílio babilônico, mostrando o que aconteceu, o motivo pelo qual Deus permitiu que aquele povo fosse exilado para a Babilônia por 70 anos, e eu mencionei para você que nós temos 3 classes de profetas na Bíblia: os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. Os profetas pré-exílicos foram aqueles que profetizaram antes do exílio babilônico, os exílicos foram aqueles que profetizaram nos dias que o povo estava cativo, e os profetas pós-exílicos foram aqueles que profetizaram depois que o povo retorna para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém, etc. E eu até mencionei para você que nesse momento de retorno pós-exílio, é o momento que Deus levanta homens como Esdras e Neemias, que fazem parte da reconstrução da cidade, que fazem parte tanto de uma reconstrução espiritual, quanto também de uma reconstrução civil. Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus. Tudo isso eu levei aproximadamente 3 horas e meia para falar. Então, obviamente, se você perdeu algo dentro dessas 3 horas e meia, esses últimos 10 minutos foram um tanto quanto angustiantes para você. Mas está tudo no YouTube, Deus quer que você aprenda sobre a palavra dele, amém? Agora vamos lá. O fato é que, por mais que eu estou mencionando o fato de que se você olhar para o sumário bíblico, não corresponde diretamente à ordem cronológica, existe uma curiosidade. O último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias, e por curiosidade, a história do Antigo Testamento termina sim em Malaquias. Então, literalmente, não apenas por estar em último lugar, o 39º livro, mas cronologicamente a última história do Antigo Testamento é a história do profeta Malaquias. E agora é esse ponto que você precisa de entender do que vai acontecer daqui para frente. Hoje eu quero dar uma visão panorâmica para você do Novo Testamento. Amados, depois que o profeta Malaquias profetizou, aconteceu na história da terra algo que nunca havia acontecido desde a criação e desde a instituição dos profetas de Deus. Por 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta na terra. Diga comigo, por 400 anos, não houve atividade profética. Olha aqui para mim. Os historiadores, estudiosos e teólogos chamam esse período de o silêncio de Deus.
Se nós formos falar nessa linguagem da bibliologia, é o período que nós chamamos de período intertestamentário, ou seja, o período entre os dois testamentos, ou seja, do profeta Malaquias até o início do Novo Testamento se passaram 4 séculos, 400 anos. Mas 400 anos depois do profeta Malaquias, acontece algo na terra. Uma mulher chamada Isabel, ela vai dar luz a um filho. E é interessante que a palavra de Deus diz algo, que Isabel, ela é cheia do Espírito Santo estando grávida. E a palavra de Deus diz que até o ventre dela se contorcia. Acredito eu, que talvez aquele feto também estava sendo cheio do Espírito Santo. O fato é que aquele que nasceria de Isabel era um homem escolhido por Deus. 400 anos depois, Deus levanta um profeta na terra. O nome desse profeta é João Batista. E esse homem então, ele começa a pregar uma mensagem de arrependimento. Mas a mensagem de arrependimento também carregava uma profecia, de que naqueles dias, viria o Messias prometido. De que naqueles dias, aquele que havia sido profetizado por Miqueias tinha dito a respeito dele. Havia sido falado que ele nasceria em Belém. Ele havia sido profetizado por todos aqueles que a história considera como profetas messiânicos. O que significa um profeta messiânico? Um profeta que anunciou a vinda do Messias, por isso messiânico. João Batista, 400 anos depois, ele vai continuar o legado dos profetas messiânicos. E ele vai falar, o Messias está vindo. E aí ele diz, arrependei-vos, pois é chegado. Você sabe que ele pregava e ele fazia algo. Ele batizava aquelas pessoas que acreditavam naquela mensagem. Era o batismo nas águas. E é por isso que para nós, o padrão do batismo nas águas é o padrão de João Batista. Nós não batizamos criança, porque para nós, o entendimento bíblico que nós temos, é que aquelas pessoas que estão descendo as águas, elas têm a plena dimensão do que está acontecendo. Uma consciência de pecado e uma consciência de arrependimento. Nós podemos discutir em qual idade isso acontece, mas tudo bem, não quer dizer que tem alguém que tem a idade correta. Nós, por exemplo, como igreja, vamos instituir uma idade que a gente acredita que a pessoa já consegue ter essa consciência. O fato é que então, aquelas pessoas se batizavam, entregavam suas vidas àquele Messias que viria. Mas teve um dia, que no meio dessa história, algo aconteceu. Teve um dia, que naturalmente falando, poderia parecer um dia como qualquer outro. E ele estava ministrando essa mensagem, até que para sua surpresa, apareceu um homem naquele lugar. Que homem era esse? Era um homem que havia nascido há 30 anos atrás, daquele dia especial. Era um homem que biologicamente era primo desse profeta. Era um homem que havia nascido, não de uma maneira natural, mas ele havia nascido de uma virgem. Como pode isso acontecer? O fato é que eu estava mencionando João Batista antes de mencioná-lo, porque na atividade ministerial, o ministério de João Batista precede ao ministério deste homem. E é por isso que eu o mencionei primeiro, não a título de importância, mas a título de cronologia ministerial. O fato é que então, 30 anos antes dessa cena que eu comecei a descrever, uma mulher chamada Maria, ela recebe uma visita de um anjo chamado Gabriel. E esse anjo dá a notícia que ela havia sido escolhida. Que ela havia sido escolhida para carregar aquele que viria
para me salvar e para te salvar. Que ela havia sido escolhida para dar à luz àquele que seria chamado de Deus Emanuel, o Deus conosco. Porque, como o apóstolo Paulo diz, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes mesmo se humilhou, e ele decidiu se tornar homem, como eu e você. Uma frase que você sempre ouve de mim, é que o Filho de Deus decidiu se transformar em filho de homem, para que eu e você, que somos meros filhos de homens, também pudéssemos ser transformados à categoria de sermos filhos de Deus também. Antes, aquele que era o filho unigênito, depois ele se transformaria em um filho primogênito, porque agora ele seria o primeiro de muitos. Isso é muito poderoso. E aí então, Maria decide responder a esse chamamento, mesmo que as circunstâncias pudessem transparecer uma verdadeira loucura. Agora, precisamos de ressaltar a fé de um homem chamado José, que ele tem que acreditar em uma história mirabulosa, da sua noiva, até então virgem, que aparece grávida do Espírito Santo. Meu bem, eu tenho notícia para te dar, estou grávida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de José, que creu sem duvidar. Que loucura é essa? Eu estou ressaltando porque muitas vezes é ressaltada a fé de Maria, mas você tem dimensão da fé de José para acreditar nessa história? Em outras palavras, eu concordo que Maria foi uma grande mulher de Deus, mas eu concordo também que a atitude de José foi uma atitude de grande ousadia. E o fato é, que você sabe da história, tudo aquilo que estava dito pelos profetas, havia sido profetizado que seria na cidade de Belém, e foi na cidade de Belém. E o mais engraçado é que naqueles dias, Maria e José não moravam na cidade de Belém, mas eles tiveram que estar em Belém, por algo que estava vinculado a uma conjuntura natural, mas na realidade, tudo que acontece no mundo natural, está recebendo do céu a mão de Deus, colocando cada peça no seu lugar, para que a sua palavra sempre se cumpra. Naqueles dias um censo estava sendo levantado, e fora dito então que todos aqueles que nasceram naquela região deveriam procurar a sua cidade de nascimento, e por conta disso Maria e José foram para Belém. Você sabe da história, Jesus nasce, mas é interessante nós percebermos que depois que Jesus nasceu, nós temos pouquíssimas citações da infância de Jesus, e nós temos aquele episódio fatídico, quando Jesus tinha 12 anos, e ele já tinha capacidade de discutir a respeito da lei, e inclusive de ensinar aqueles que eram mestres na lei, até porque nós sabíamos que ele era a própria lei encarnada, né? Porque ele é tudo em todos, ele é a palavra. Agora, o fato é, que mesmo com 12 anos, ele tendo condição de discutir e ensinar a respeito da lei, o seu ministério só começou aos 30 anos, você sabe que eu fico pensando, se até Jesus, que é Deus, teve que esperar a sua hora, nós precisamos de entender, que muitas coisas que nós recebemos como palavras proféticas, não acontecerão no dia após ao fato de nós termos ouvido essa palavra, porque existe o tempo para que aquilo que Deus liberou se cumpra. Nós não sabemos o que aconteceu. Sabe uma coisa interessante? Que se tem uma informação que você não tem na palavra de Deus, é o que aconteceu na vida de Jesus, dos 12 aos 30, você não sabe. Você sabe que dos 12 aos 30, nos fala de uma estação, que inevitavelmente todos nós iremos passar, mas uma coisa eu te afirmo, é aquilo que você faz, dos 12 aos 30, que vai interferir diretamente, o que você vai viver no seu ministério, dos 30 aos 33, que o Senhor levante um coração no nosso meio, de pessoas que estão dispostas a viver aquilo que o Senhor nos propõe a viver, no tempo dos 12 aos 30, para depois colhermos uma vida ministerial abundante, amém? O fato é que, quando Jesus completa 30 anos de idade, e eu volto para a cena de João Batista, algo que eu já mencionei aqui na nossa igreja em outras ocasiões. Naquele dia, João Batista, ele vê o seu primo biológico andando em sua direção, e naquele momento João Batista, ele faz um brado, e o brado dele é:
Eis o Cordeiro de Deus. E se tem algo que você precisa de entender sobre essa expressão de João Batista, é que João Batista estava sendo correto na sua afirmação, porque aqueles que criam na vinda do Messias, eles precisavam viver debaixo da lei. Se você estudar o livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai perceber que existiam 5 ofertas que eram realizadas pelo povo de Deus. Uma dessas ofertas, e a principal delas, que inclusive é descrita no primeiro capítulo de Levítico, é a oferta do holocausto. A oferta do holocausto era uma oferta de caráter obrigatória, não era uma oferta de caráter opcional. Todos deveriam realizar o holocausto. E o holocausto ele poderia ser realizado por 4 animais diferentes, mas um deles era o cordeiro. E o fato é, e um dia eu até ministrei uma palavra sobre a oferta do holocausto, intitulada A Cruz do Holocausto Perfeito. Você depois pode ouvir no nosso canal. E o fato é que o ofertante ele trazia um animal. Então, como se o Vinícius vivesse naqueles dias, o meu cordeiro seria chamado de o cordeiro do Vinícius. E naquele momento onde o Vinícius, o pecador, o ofertante, trazia o seu cordeiro para ser sacrificado, o Vinícius não ia morrer, porque aquele cordeiro ia morrer. E é por isso que existia então aquele momento onde o ofertante colocava suas mãos sobre o animal, e naquele momento existia uma identificação, e simbolicamente aquele animal, simbolicamente, ia carregar os pecados do Vinícius. E o fato é que o salário do pecado é a morte, não apenas porque está escrito em Romanos capítulo 6, verso 23, mas porque saiu da boca de Deus no jardim do Éden, que aquele que comesse daquele fruto iria morrer, ou seja, é um mandamento de Deus, que inevitavelmente o pecado vai gerar morte. O fato é que se houve pecado, alguém precisa de pagar o preço por esse pecado. Aquele cordeiro iria pagar o preço pela vida do Vinícius. Mas existe algo que é interessante, porque aquilo que aquele cordeiro fazia, era apenas uma cobertura. Você sabe que no Antigo Testamento, nós temos uma expressão, que se você ler o Antigo Testamento, você vai ver várias vezes, que é chamada de expiação. Não é expiar com S, é expiar com X. Expiar com S, sabe o que é? Mas expiar com X é algo relacionado a tirar. Mas o interessante é que a expiação do Antigo Testamento, ela não é definitiva. Porque aquele cordeiro, ele tinha o poder de apenas tampar o pecado. É por isso que as ofertas continuavam. Porque, em outras palavras, não existia um holocausto definitivo. Não existia uma oferta definitiva. Você sabe que existe uma palavra muito dita no Novo Testamento, que você vai encontrar principalmente no livro de Hebreus, que é uma palavra semelhante e correspondente à expiação, que é a palavra propiciação. Propiciação é o mesmo que expiação. Propiciação é um termo que vai aparecer mais no Novo Testamento. Sabe por que eu gosto até dessa mudança de termo? Porque de fato, a expiação neotestamentária é uma expiação mais profunda do que a expiação do Antigo Testamento. Sabe por quê? Volta para a cena que eu estou narrando. Quando João Batista viu Jesus vindo, João Batista ele diz: eis diante de mim o Cordeiro. Ou seja, João Batista viu com seus próprios olhos aquilo que ele estava anunciando, e ele estava reconhecendo que Jesus nada mais é do que aquele que era o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele não era o Cordeiro do Vinícius, ele não era o Cordeiro da Érica, ele não era o Cordeiro do Gabriel, não era o Cordeiro do Moacir, ele era o Cordeiro de Deus. É como se Deus falou assim: agora eu vou entrar na brincadeira, e agora chegou a hora do meu sacrifício. João Batista viu. Você está entendendo? Cara, é por isso que você precisa de conhecer a Bíblia, para quando você lê uma frase dessa, eis o Cordeiro de Deus, e você volta para Levítico, você está vendo o que está acontecendo. E é por isso que João Batista, ele fala a frase seguinte, a expressão, eis o Cordeiro de Deus. Ele fala, porque o Cordeiro de Deus, que não é o Cordeiro do Roberto,
que nem o cordeiro da Maria, ele tem poder para fazer uma coisa que nenhum outro cordeiro antes teve. O cordeiro de Deus não tampa. O cordeiro de Deus não acoberta. O cordeiro de Deus não esconde. O cordeiro de Deus não nada. Sabe o que o cordeiro de Deus faz? Tira. Não está mais escondendo o pecado, não está tampando o pecado. Este cordeiro tem o poder de tirar o pecado do mundo. Você sabe por quê? Ei, vem aqui. É por isso que eu posso fazer uma afirmação para você. Qual afirmação? Que hoje eu tenho uma nova natureza. Porque apenas esse cordeiro teria o poder para tirar a minha velha natureza e me dar uma nova natureza. Olha aqui para mim. O cordeiro de Deus, ele tirou o meu pecado. Ele tirou minha natureza pecaminosa e agora ele me deu a natureza dele. Eu não fui considerado pecador quando depois de ter nascido da minha mãe eu pequei pela primeira vez. Pelo contrário, eu só pequei pela primeira vez porque eu já nasci pecador. Todo fruto de uma árvore, ele inevitavelmente vai aparecer com o tempo. Uma árvore não se torna alguma coisa depois que o primeiro fruto apareceu. Pelo contrário, o fruto só apareceu porque a semente já determinou a natureza da árvore. Deixa eu te contar uma coisa, nós somos uma árvore, o pecadeiro. É a semente que determina a natureza. É por isso que vai aparecer o fruto. Mas depois que aquele cordeiro desceu na terra, ele tem o poder de mudar a minha, a sua e daquelas pessoas que estão lá fora, que nós vamos anunciar essa mensagem. Que ele tira o pecado de qualquer um que fizer o que ele ia fazer depois, descer as águas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que agora eu e você não precisamos mais sacrificar animal. Por que eu e você não precisamos mais voltar a práticas judaizantes? Porque ele já cumpriu. Por isso que a cruz é o holocausto perfeito. Mas o meu intuito é trazer uma imagem panorâmica sobre o Novo Testamento. Mas eu preciso falar dele. Jesus, então. Sabe o que é interessante? Eu estava meditando sobre isso em uma conversa que eu tive com o irmão essa semana. Quando Jesus chega diante de João, João o recusa a batizar. Porque, claro, em outras palavras, como assim eu vou te batizar? Não tem lógica e não tem sentido. Sendo que eu que acredito em você, sendo que eu estou aqui anunciando é você. Olha aqui para mim, vem comigo nessa. Por que Jesus fez questão de ser batizado por João? Porque Jesus aqui na terra, ele não é apenas totalmente Deus, ele também é apenas totalmente homem. Agora pega o que eu vou te falar. Você que é homem, assim como Jesus é totalmente homem, precisa de aprender uma coisa, que nem importa se o seu chamado é superior ou maior daquele que te constituiu antes, você precisa se submeter à ordem natural daqueles que Deus levanta. Em outras palavras, Jesus falou assim: você vai me batizar, porque o seu ministério começou antes do meu. Não é, presta atenção, não é por causa da divindade de Jesus, é por causa da humanidade de Jesus. A divindade de Jesus não precisa de absolutamente nada. Mas sabe o que é poderoso? Que se você mergulhar nos evangelhos, em nenhum momento Jesus toma uma postura, ou Jesus toma uma ação, ignorando o seu estado de humano. Por exemplo, Jesus não cometeu nenhum pecado, mas eu quero te contar uma coisa. Ele dizia não para o pecado, como um homem. O que nos mostra que com a nossa natureza, nós temos condição de dizer não para o pecado. Por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, que você já foi livre do pecado. Jesus é totalmente Deus, mas ele também é totalmente homem. Hoje existe um homem sentado à destra do Pai. Quando no meio do louvor o Paulo falou uma frase, que eu não sei quem captou ou não, no meio do louvor ele falou uma frase, que ele chegou aos céus e até então ninguém tinha sido digno de abrir o livro.
E deixa eu te contar uma coisa, sabe por que ninguém tinha sido digno de abrir o livro, Apocalipse capítulo 5? Porque para abrir o livro tinha que ser homem. Ou seja, Jesus, homem, foi digno de abrir o livro. Olha aqui para mim, o preço a ser pago deveria ser de um homem. Por isso que ele teve que se fazer homem. Porque a lei foi ele mesmo que estabeleceu. Por isso que ele foi a provisão para o cumprimento da sua lei. Por isso que o fim da lei é Cristo. Mas o fato é que o Novo Testamento começa com ele, com Cristo na terra. Nós temos os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e... Vem comigo nisso. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são 4 biografias de Jesus na terra. Diga comigo, os evangelhos são biografias. Você está comigo? Agora eu preciso muito que você entenda algo. Suponhamos que eu pegue aqui meu celular e que eu posicione 4 pessoas ao meu redor. Uma pessoa à minha frente, outra atrás, uma à minha direita, outra à esquerda. E eu entregasse 4 folhas com 4 canetas e falasse assim: olha, eu quero que você escreva uma redação daquilo que você está vendo. E a pessoa que está à minha direita tem uma visão, a pessoa que está à minha esquerda tem outra visão. E aí, eu peço para que ele escreva uma redação descrevendo aquilo que ele está vendo. Sabe o que é interessante? As 4 pessoas vão falar da mesma coisa e muito provavelmente vão trazer diferentes informações. O que não quer dizer que uma informação diverge da outra, pelo contrário, uma informação complementa a outra. O fato também que muito provavelmente pode ser que algumas informações os 4 vão falar. Talvez os 4 vão falar, é um telefone. Talvez os 4 vão falar de coisas que o telefone faz, porque eles sabem. Mas pode ser que um vai também mencionar algo que o outro não vai, pelo ponto de vista que ele está abordando. Quantos estão comigo? Olha aqui para mim. Jesus, ele é tão magnífico, perfeito, complexo e poderoso, que ele não poderia ser descrito apenas de uma maneira. Aprove a Deus então que houvesse 4 descrições a respeito de Jesus, e de uma maneira que essas 4 descrições o complementam. Olha aqui para mim, é muito importante que você entenda algo. Cada autor de um evangelho teve um enfoque para trabalhar a respeito da vida de Jesus. Nós temos então Mateus, Marcos, Lucas e João. Diga comigo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já para você levar uma informação para casa, tem muita gente que confunde algo e acha que esses 4 evangelistas, ou biógrafos, ou autores de evangelhos, foram discípulos, né, do time dos 12. Na realidade, desses 4, só 2 andaram com Jesus diretamente: Mateus e João. Mateus foi o Mateus Levi, o publicano, cobrador de impostos, e ele mesmo no livro dele narra o momento que Jesus o chamou, mas claro, né, ele não ia deixar de fora o momento que ele foi chamado, né? Então Mateus narra com muita descrição a cena de Jesus o chamando. João também foi discípulo de Jesus. João é aquele que é irmão de Tiago, filho de Zebedeu, chamado de Boanerge, filho do trovão. Então você dava para imaginar um pouquinho dos camaradas, aquela coisa toda, enfim. E ele foi aquele cara que a mãe dele virou para Jesus e falou: bem que você podia arrumar 2 lugarzinhos, um à direita, outro à esquerda, eu tenho 2 filhos, você já me entendeu, aquela coisa toda, né? Enfim, João é um discípulo, Mateus é um discípulo. João inclusive é um camarada, que eu vou finalizar o culto falando sobre ele, porque ele não escreve apenas o evangelho de João, mas ele também escreve epístolas. Ele escreve 3 epístolas e ele também escreve o último livro da Bíblia, que você sabe qual é. João escreveu 5 livros. Marcos e Lucas não foram discípulos diretos de Jesus, foram homens que escreveram a respeito de Jesus. Mas olha aqui para mim, eu quero que você entenda algo. Mateus, ele coloca em Jesus um enfoque de que Jesus é rei. Diga comigo, Jesus é rei. Marcos coloca em Jesus um outro enfoque, que Jesus é um servo. Diga comigo, Jesus é servo. Lucas coloca em Jesus um outro enfoque, que Jesus é homem. Diga comigo, Jesus é homem. E João coloca em Jesus um outro enfoque, que Jesus é Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. Olha aqui para mim, Jesus é tudo isso mesmo. Jesus é rei, Jesus é servo, Jesus é homem, Jesus é Deus. Rei, servo, homem, Deus. Rei, servo, homem em Deus. E aí você percebe a construção da narrativa. Vem comigo, Mateus capítulo 1, verso 1.
É por isso que você tem que entender que o objetivo, a intenção do autor, faz com que ele mencione algumas coisas. Olha que interessante. Se você abrir no primeiro capítulo de Mateus, você vai perceber que está escrito o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Você sabe, volta lá. A primeira pessoa que Deus menciona no Novo Testamento é Davi. Por quê? Porque Davi é rei. Em outras palavras, Mateus está falando: eu vou te contar uma história sobre um rei, mas eu vou te provar que ele é rei. Como que você prova que ele é rei? Vamos lá comigo? Se Davi é rei, Salomão é o quê? Roboão é o quê? Se você abrir Mateus capítulo 1, ele vai te mostrar de Abraão, porque ele também tinha prometido para Abraão que seria descendente dele. Ele vai te mostrar de Davi. Em 42 gerações, ele te mostra que Jesus é descendente de Abraão, e que no meio disso, ele prova que Jesus é descendente de Davi. É por isso que nós podemos clamar como aquele cego: Jesus, filho, tem compaixão de mim. Ou seja, o trono de Jesus é legal, ele é filho de Davi. Ou seja, é uma linguagem para falar com os judeus. E é por isso que você vai perceber que muitos chamam o evangelho de Mateus do evangelho do reino. Quando você vê Mateus capítulo 5, 6 e 7, cara, olha que louco. Mateus decide escrever inteira uma pregação de Jesus. Mateus 5, 6 e 7 é um dia, uma pregação de Jesus. Quando Jesus estava em um lugar, em uma montanha, que é chamada, o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus faz um sermão, que é o sermão do monte, o sermão da montanha. O que é o sermão do monte ou o sermão da montanha? O sermão do monte é a constituição do reino. Olha aqui para mim: todo reino tem regra, sim ou não? Todo reino tem lei, sim ou não? Todo rei tem uma constituição. Qual que é a constituição do nosso reino? Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Mateus 5, 6, 7 é para mim e para você. É a constituição desse reino. É por isso que você vai perceber então toda essa preocupação em Mateus, em mostrar que Jesus é rei. Mas depois Marcos, ele tem outro enfoque. O foco de Marcos é mostrar que Jesus é servo. Sabe o que é interessante? Se Mateus começa o livro falando sobre a genealogia de Jesus, Marcos não dá moral para a genealogia de Jesus. Por que Marcos não dá moral para a genealogia de Jesus? Porque em outras palavras, quem está preocupado de onde que o servo veio ou para onde o servo vai? Ele é só um servo. Tipo, imagina, sei lá, se vem uma goteira aqui, começa a cair água e eu peço para um servo: irmão, passa um pano ali e tal. Ele vai passar o pano, vai embora. Você não sabe quem é a mãe dele, nem quem é a avó dele, muito menos quer saber. Porque para você é só um servo. Olha que interessante, Mateus faz questão de mencionar a genealogia, porque Mateus tem o objetivo, mostrar que ele é rei. Então ele tem que começar a genealogia ainda passando por Davi. Marcos, ele diz, ele é apenas um servo. Então ele não está preocupado em descrever de onde ele veio no âmbito geracional, porque Jesus é um servo. Você vai ler o evangelho de Marcos, você vai perceber atitudes que um servo tem. Porque em outras palavras, ele é o nosso modelo. Então nós estamos aqui para servir também. Mas aí depois você vai para o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas tem um objetivo, que é mostrar que Jesus eu mencionei aqui que Jesus sabe o que é interessante? No evangelho de Lucas tem genealogia de novo. Os dois evangelhos que tem genealogia, Mateus e Lucas. A diferença é que no evangelho de Lucas, a genealogia não está no capítulo 1. Se eu não me engano, está no capítulo 3 ou 4. Alguém pode confirmar? Acho que está no capítulo 3. Na genealogia de Lucas, sabe aonde que Lucas começa a genealogia? Em Adão. Lucas vai de Adão, o primeiro homem, até chegar em Jesus. Por quê? Para mostrar uma coisa. Esse aqui, que nós vamos chamar ele de segundo Adão daqui a pouco, ele é descendente de Adão. Em outras palavras, se o descendente do rei Davi é rei, o descendente do homem Adão é o quê? Homem. Jesus é homem como eu e você. Aí, depois você vai para o evangelho de João. O evangelho de João tem genealogia, sim ou não? Fala comigo, não. Sabe por quê? Jesus é? Quem que é o Pai de Deus? No princípio era o verbo,
E o verbo estava com Deus. E o verbo... Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E todas as coisas, verso 3, capítulo 1, foram feitas por intermédio. E sem ele, meu filho, nada do que foi feito se fez. Como diz o outro, sabe esse camarada? É o criador de tudo. Ele é Deus. Ele habitou entre nós. Estamos em João capítulo 1, cheio de... E no verso 12, eu tenho notícia para te dar. Mas a todos quantos o receberem, não é a todos quantos nasceram, não tem esse papo aí que todo mundo nasce filho de Deus. Eu amo quando eu estou sentado assim com um taxista, quer dizer, com uberista. E aí eu amo quando começa o papo. E aí o papo vai para o negócio de ser filho de Deus. Aí eu pergunto, e você é filho de Deus? Ele fala, eu sou filho de Deus. Sério? Uau, por que te fez ser filho de Deus? Muitos respondem para mim assim, porque eu sou criatura de Deus. Eu falei, filho, você ser criatura de Deus não te faz um filho de Deus. Como assim? É a pergunta que eu preciso. Mas a todos quantos o receberam, João capítulo 1, verso 12. Deu-lhes o... Sabe por que é poder? Porque o novo nascimento não é algo que você conquista naturalmente. Existe um poder por detrás para fazer com que alguém tenha uma natureza trocada. Tem poder aí. Deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Em outras palavras, João não negocia. Ele é Deus, ele estava no princípio, ele criou todas as coisas, ele é o verbo, ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é o alfa, ele é o ômega. Deixa eu te contar uma coisa, se você vai falar de Jesus para alguém, e essa pessoa tem interesse de começar a ler a Bíblia, sabe por onde que você tem que pedir para alguém que não conhece Jesus começar a ler a Bíblia? Você tem que pedir para que ele comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Por quê? Para alguém nascer de novo tem que acreditar que Jesus é Deus, sim ou não? O livro da Bíblia que mais vai te mostrar que Jesus é Deus, sabe onde que é? João. Sabe o que é interessante? Por isso que em João, você vai ver Jesus falando que ele é um monte de coisa. Eu sou o pão da vida, João. Eu sou o caminho, João. Jesus vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deixa eu te contar uma coisa. Todos os evangelhos vão narrar a respeito de milagres que Jesus fez, sim ou não? Mas qual dos 4 evangelhos que mais narra milagres? João. Porque milagre é coisa de quem? Então eu tenho que enfatizar isso. O evangelho que mais narra milagres. Cara, João é o evangélico mais evangelístico. Entendeu? João capítulo 3, Jesus evangelizando Nicodemos. João capítulo 4, Jesus evangelizando a mulher samaritana. E aí vamos lembrar, né, que ele evangelizou o homem meia-noite, né, numa salinha, mas quando foi para evangelizar a mulher, foi na praça pública, meio-dia, com todo mundo vendo. Tem gente que entendeu o recado. Olha aqui para mim. Você vê Jesus está evangelizando, Jesus curando. João capítulo 9, cura o cego. Aí depois você tem a ressurreição de Lázaro, João capítulo 12, Jesus ressuscitando. Jesus é Deus. Depois João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar o seu lugar. Olha aqui para mim, como assim eu vou lá? Eu sou Deus, filho. Eu vou lá preparar o lugar onde você vai chegar. Aí Tomézão vai perguntar, e aí, como é que é essa história? Né? Qual que é esse caminho, meu filho? Eu sou o caminho. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu vou te contar uma coisa, que eu ia contar quando eu fosse estudar números com você. Sabe o que é interessante? Você tem 4 evangelhos. Você sabe que, não sei se eu falo, porque não dá mais tempo, o time de adoração pode subir. Era para eu terminar hoje, mas eu só vou falar para a gente terminar, olha aqui. Cara, é muito poderoso você perceber algo. Vem comigo para o que eu vou te falar. Você vai ver o tanto que a Bíblia é perfeita. Você lembra quando o povo de Israel,
lá no deserto, isso eu vou te ensinar em Números capítulo 2, eu vou repetir isso no culto, você vai falar amém tudo de novo no segundo semestre, quando eu falar isso. Lá no acampamento, tinha uma ordem, vamos pedir silêncio, 2, 3 e... Lá no acampamento, tinha uma ordem, a arca, que era o símbolo da presença de Deus, e era literalmente a presença de Deus, vinha no meio. Das 12 tribos era o seguinte: 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. 12, dividido por 4 pontos cardeais, 3. E aí, o Senhor estabeleceu que em cada grupo de 3 tribos, uma tribo seria a tribo líder daquele grupo. E cada tribo tinha uma bandeira, ou em algumas versões um estandarte. Está comigo? Quem está comigo? Tem gente que não está comigo. Estou brincando. Olha aqui para mim. E cara, tinha uma visão muito louca lá do céu. Isso eu ia contar em números, eu já vou te contar agora. Você tem lá a arca no meio, um pouquinho de gente para cá, um pouquinho de gente para cá, um pouquinho de gente para cá e um pouquinho de gente para cá. Você sabe que tinha uma tribo que era muito maior do que todas as outras? Tinha uma tribo que era muito mais numerosa. Sabe que tribo era essa? A tribo de... Tem gente que falou, a tribo de Judá. Então era uma coisa engraçada, porque a arca está aqui. Tem um tanto para cá, tem um tanto para cá, tem um tanto para cá. Mas a tribo de Judá tinha um tantão. Imagina, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui grandão. Quando Deus, de novo, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui e um pedaço aqui. Tem gente que não entendeu ainda, aleluia. Alguém já entendeu? Eu não estou ouvindo barulho, meu Deus do céu. Toda vez que eu falar, os irmãos podem subir, também podem tocar. Toda vez vai ser assim. Gente, quando Deus olhava do céu, o povo no acampamento, sabe qual que era a visão que a ordem do acampamento simbolizava? Um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço. Por que eu estou mencionando isso? Porque cada parte tinha uma líder responsável. E aí, a líder responsável tinha que levantar a bandeira dela, o estandarte dela. Por exemplo, tem uma tribo que todo mundo sabe qual que era a bandeira. O teclado pode tocar. Não está dando? Olha aqui para mim. Todo mundo sabe qual que era o símbolo da bandeira da tribo de Judá. Qual que era o símbolo? Qual que era o símbolo? Leão. Mas deixa eu te contar, Judá era apenas uma das 4 tribos líderes. Apenas uma. Ou seja, existiam 4 figuras, que eram figuras mais marcantes, porque eram bandeiras correspondentes às tribos líderes. Muita gente sabe do leão, porque era da tribo de Judá. Mas se você fosse falar qual era o rosto, a bandeira, a figura, a imagem das 4 principais tribos, não era apenas a imagem do leão, era também a imagem do boi, era também a imagem do homem. Por exemplo, a tribo de Ruben era uma tribo líder, e a bandeira de Ruben era um homem. E era também a imagem de uma águia. Leão, representando Judá, boi, homem e águia. Sabe o que é engraçado? Quando você vai lá para Apocalipse, sabe como é o rosto dos 4 seres viventes? Leão, boi, homem e águia. Quando você vai lá para Ezequiel, sabe qual é o rosto do homem de 4 faces? Em Ezequiel, leão, boi, homem e águia. Quantos evangelhos nós temos? Deixa eu te contar uma coisa. O leão é conhecido por uma coisa. O leão é o
O Evangelho de Mateus está levantando uma bandeira, a mesma bandeira que a tribo de Judá levantava. Ele é o leão. Sabe o que é interessante? Eu mencionei aqui durante a palavra, apenas citei, que 4 animais poderiam ser servidos no holocausto. E eu citei porque eu estava falando de cordeiro. Quem lembra disso? Você lembra que eu citei isso? Sabe qual era um outro animal que quase nunca as pessoas lembram que fazia parte do holocausto? O boi. O boi poderia ser sacrificado no holocausto. Deixa eu te contar uma outra coisa. Cara, é por isso que você tem que estudar a Bíblia, porque tudo que eu quero te contar, você tem que ter um conhecimento antes, para você entender. Olha aqui para mim. Todos os animais que poderiam ser sacrificados no holocausto, obrigatoriamente precisariam representar Jesus em algum ponto. Então, por exemplo, o cordeiro simbolizava Jesus. Por quê? Porque o cordeiro é um animal submisso. Jesus foi um filho submisso ao Pai. Está entendendo o que eu estou falando? Você sabia que até o bode poderia ser sacrificado no holocausto? E você fala, mas como é que o bode? É porque o bode é um símbolo de pecado. E Paulo fala que ele se fez pecado em nosso lugar. Você sabia que para os mais pobres eles poderiam sacrificar uma rola, um pombo? Porque a palavra de Deus fala que ele se fez pobre por amor de nós. Mas você sabe que além do cordeiro, além do bode, além da pomba, um boi poderia ser sacrificado? Porque boi é um animal de tração, é um animal de carga. Porque todos olham para o boi como um símbolo de servitude. Ou seja, por que o boi poderia ser sacrificado no holocausto? Porque Jesus, ele se fez pecado, ele se fez pobre, ele foi submisso, mas ele é servo. Então o boi aponta para Cristo, porque ele é servo. Agora vem cá, se Mateus fala de rei, e rei nos remete à imagem do leão, Marcos nos fala de servitude, que nos remete à imagem de boi, que é um dos símbolos dos 4 seres viventes, do homem de 4 faces, das 4 bandeiras que iam à frente do povo. Homem eu nem preciso explicar. O Evangelho de Lucas nos fala que ele é homem. Sabe o que é interessante? A última imagem é a imagem da águia. Na imagem da águia tem uma coisa que a gente precisa mencionar. Você sabe que é dito que a águia é o pássaro que tem a maior capacidade de permanecer em voo sem precisar de voltar na terra. Porque obviamente os pássaros eles precisam de ingerir alimentos, sim ou não? A águia de todos os pássaros é aquele que tem mais capacidade de permanecer em voo sem precisar de voltar para a terra. E a águia também é aquele que voa mais alto. Aí por isso que as pessoas usam uma expressão quando se referem à águia, que o lugar de águia é no céu. Mas o céu é lugar de quem? O céu é lugar de quem? Sabe por quê? Porque a águia está apontando para a face de que ele é Deus. O leão aponta para a face que ele é rei. O boi aponta para a face que ele é servo. O homem aponta para a face que ele é homem. E a águia aponta para a face que ele é Deus. E você vê isso nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra de Deus ela é perfeita. O Novo Testamento não é composto apenas pelos evangelhos. Depois que Jesus vai, sabe o que acontece? Ele deixa um povo aqui na terra. E se no Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, no Novo Testamento nós só temos um livro histórico, que é o livro de Atos. O livro de Atos é o livro que narra a história do Novo Testamento. Mas o mais poderoso é que se você abrir a sua Bíblia, o livro de Atos é composto por 28 capítulos. Mas existe aquela brincadeira entre os teólogos de que Atos tem 29 capítulos. Como que Atos pode ter 29 capítulos se quando eu abro a minha Bíblia só tem 28? Porque na realidade a história do Novo Testamento ainda não acabou. A história do Novo Testamento ainda está sendo escrita. O que nós estamos fazendo hoje, nós estamos escrevendo o 29º capítulo do livro de Atos. Porque o Novo Testamento possui os evangelhos, os 4 livros que narram e retratam a respeito da vida de Jesus,
Mas no Novo Testamento também tem um livro que está narrando a história, o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, um médico, mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele endereça esses dois livros a um homem chamado Teófilo. Mas sabe o que é interessante? Depois dos evangelhos nós temos as epístolas. Você sabe por que nós precisamos de mergulhar em estudo das epístolas? Porque as epístolas são nada mais do que a doutrinação da igreja neotestamentária. As epístolas hoje são a nossa instrução. Presta atenção, hoje eu não preciso abrir o livro de Levítico e falar que literalmente você tem que fazer o que Levítico manda você fazer, porque Jesus na cruz, Ele consumou a lei. Mas hoje eu preciso abrir com você as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, para mostrar como que eu e você precisamos viver, porque as epístolas do Novo Testamento é a doutrinação da igreja do Novo Testamento. As epístolas são divididas em duas partes. As epístolas, na sua primeira parte, possuem ali aquilo que nós chamamos de querigma. Querigma significa proclamação. Se você abrir todas as epístolas de Paulo e epístolas gerais, as epístolas começam narrando quem nós somos em Cristo, aonde nós estamos em Cristo, aquilo que nós temos em Cristo. Porque sempre a doutrina não começa naquilo que você tem que fazer, mas uma doutrina começa em você descobrir quem você é. Porque você não pode começar a fazer algo se você não sabe antes quem você é. Por isso que você vê Efésios capítulo 1, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Você vai perceber isso, essa ênfase na primeira parte, aonde você está, quem você é, o que você tem, para depois, na segunda parte, e é o evangelho completo, você ouvir sobre o didaquê, o que você tem que fazer. Aí você pega o mesmo autor, Paulo de Efésios, que vai falar que você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Ele vai virar para você e vai falar: não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Paulo vai falar aos maridos: eu te digo isso, isso, isso. Às esposas eu te digo aquilo, aquilo, aquilo. Você vai perceber que as epístolas então, elas nos remetem a quem nós somos e o que nós fazemos. Nós também, nesse tempo do Novo Testamento, não pregamos apenas querigma, nós pregamos didaquê também. Pregamos a maneira como nós, como filhos de Deus, precisamos nos comportar também. Evangelhos, livro histórico, porque é só um. Epístolas paulinas foram escritas por Paulo, e gerais foram escritas por outros apóstolos. Mas nós temos por fim aquele que é chamado de um livro profético, que João, na ilha de Patmos, escreve a visão que ele teve. A visão profética de como todas as coisas iriam se encerrar. É o livro de Apocalipse. Família, a Bíblia é um livro que narra a respeito da história de um homem chamado Jesus. As últimas palavras que eu quero dizer nessa série são as seguintes: que além de todas essas divisões mais conhecidas, existe uma divisão didática, que a Bíblia, ela também pode ser vista em 5 partes: preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Essa você vai ter que assistir depois para decorar. Preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Sabe o que é isso? Todo o Antigo Testamento é uma preparação. O Antigo Testamento está preparando para aquilo que vai acontecer nos Evangelhos, a manifestação. Antigo Testamento, preparação. Evangelhos, manifestação. Sabe o que acontece no livro de Atos? A propagação. Nós estamos contando para o mundo aquilo que foi preparado e aquilo que foi manifesto. Sabe o que acontece nas epístolas? A explanação. Vem cá, eu preciso de te explicar qual que é esse mistério que outrora estava oculto e não está mais. Cristo Jesus, em vós a esperança da glória. Eu quero explicar para você o que você faz, quem você é, como você vive. Mas por fim, eu quero te contar uma coisa: tudo aquilo que saiu da boca de Jesus, um dia, palavra por palavra, vai acontecer. Palavra por palavra será consumada. Sabe por quê? Porque o livro de Apocalipse é a consumação de todas as palavras de Cristo.
A Bíblia é um livro que narra a respeito daquele que é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Nós estamos aqui por causa dele. Sabe por que nós lemos a Bíblia? Porque é aquilo que ele deixou para que nós o conhecêssemos mais. Porque a Bíblia são as palavras dele. Não são palavras escritas por homens, são palavras inspiradas por Deus. Se você está nesse lugar, se você tem congregado conosco, o convite de Deus a você é que você se apaixone por ele, que você se aprofunde na palavra dele. Por isso, todas as vezes que você começar a ouvir, você lembra o que eu disse no começo dessa série? Que sabe por que eu estava fazendo essa série? Porque um domingo antes, por exemplo, nós tivemos uma pregação sobre Jeremias. E eu quero edificar uma igreja que tem conhecimento da Bíblia. No dia que subir um pregador, abre lá de contar a história. Você tem que saber do que se trata. Você tem que saber o que está acontecendo. Então todas as vezes que você começar a ouvir uma pregação, seja minha ou seja de quem for, e às vezes começar a vir informações um pouco, tanto quanto desconhecidas para você, isso não tem que gerar em você preguiça para continuar prestando atenção nessa palavra. Isso tem que gerar no seu coração uma santa indignação. Isso tem que gerar no seu coração uma santa fome. Cara, eu quero conhecer mais. Olha, eu digo algo para você do fundo do meu coração. Sabe qual é uma das razões das lágrimas que eu derramo diante de Deus? Na presença de Deus eu te digo isso porque eu quero transmitir esse Espírito para você. Porque eu me julgo um homem muito incapaz para fazer o que eu faço. Porque eu me julgo alguém que não tem conhecimento de absolutamente quase nada para poder instruir você. Eu tenho muito temor do que eu estou fazendo aqui. Porque quanto mais eu descubro alguma coisinha, mais eu vejo que eu não sei de nada. Mas você sabe, isso não gera em mim passividade. Pelo contrário, isso gera em mim fome. Isso gera em mim desejo. E é isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você se apaixone por ele. Eu quero que você tenha fome dele. Fique em pé onde você está.